Se chama a memória da terceira idade, que é um pouco problemática. Eu não vou lembrar agora. Ai, não, esqueci. Esse eu não vou lembrar. Não. Então, pessoas, precisamos tratar de capacitismo, que felizmente tem ganhado cada vez mais holofotes nas redes sociais e nos debates de atribuição de direitos humanos aos grupos minoritários. Capacitismo diz respeito à crença, às práticas ou aos processos que consideram que a pessoa com deficiência seja inapta ou inadequada para as ações ou para a vivência em sociedade. Então, sim, capacitismo, assim como psicofobia, diz respeito aos processos de produção de preconceito e de, vamos dizer, ostracismo e exclusão das pessoas com deficiência. No Brasil, são 45 milhões de brasileiros com deficiência, 6,5% da população vive com deficiências graves. E o preconceito produzido contra essas pessoas torna-se, então, mais e mais preocupante. Eu sei que essa demanda sobre pessoa com deficiência já veio no Enem uma vez, considerando o processo de inclusão educacional, mas existem outros vieses, outras direções e outros processos de inclusão sobre os quais nós precisamos discutir também e que provavelmente podem aparecer na sua prova. Então nós precisamos ampliar a visão sobre essa questão e sobre os níveis, as camadas de preconceito construídas nesse nicho para a invisibilidade dessas pessoas. Hoje, nós consideramos que a pessoa com deficiência é um dos grupos mais vulneráveis de que se tem notícia. São as pessoas mais vulneráveis aos contextos de abuso, principalmente de abuso sexual no cenário brasileiro. É a população mais empobrecida e, sendo uma das mais empobrecidas, é também aquela que, obviamente, vai receber menos demandas das políticas públicas e menos atenção de boa parte da sociedade. Então, o problema só ganha mais profundidade, mais complexidade. E para você ter uma noção sobre como a invisibilidade é uma questão grave no que diz respeito à pessoa com deficiência, foi só em 2015 que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi promulgado no Brasil. Olha, nós já debatemos sobre cidadania, equidade e atribuição de direitos no cenário político brasileiro desde 85 com a redemocratização. E claro, a pauta sobre direitos humanos é muito mais antiga do que o nosso processo de redemocratização. Estou citando a redemocratização porque, claro, ela estabeleceu uma das leis maiores, que é sustentada até hoje no Brasil, sobre equidade e direitos humanos. Mas o assunto já vinha sendo discutido há décadas, há séculos. Na verdade, no mundo ocidental, ele é discutido desde a Revolução Francesa do século XVIII. E nós só temos uma legislação de fato inclusiva, que garantisse alguma forma de dignidade, de cidadania e de acessibilidade dessas pessoas em 2015. Então, o atraso e a invisibilidade sobre esse grupo é monstruosa dentro do cenário brasileiro. Talvez essa seja a principal problematização que nós temos que levantar. Ela é mais grave do que a violência, ela é mais grave do que a pobreza extrema desses grupos, porque na ausência de visibilidade política e de uma legislação que pudesse criar um ambiente para essas políticas públicas e para o investimento para essas pessoas, nenhuma dessas outras áreas pode ser controlada, pode ser reduzida. A legislação e a matriz política é a base sobre a qual se constrói cidadania e dignidade e combate a pobreza e a violência. Então, o contexto é muito severo. Se nós formos mais longe, nossa, há mais e mais questões que tornam esse debate ainda mais complicado. Se nós pensarmos, por exemplo, que a maior parte das pessoas com deficiência no Brasil, entre esses 6,5%,
com deficiências graves vem de gestações mal administradas, sem acompanhamento, né? Ou de contextos, muitas das vezes, de partos de alto risco. E aí nós entramos num debate que eu já produzi sobre violência obstétrica, sobre gravidez na adolescência, que gera raríssimo acompanhamento de pré-natal. Está vendo quão profunda e quantas raízes alastradas nesse problema? Ele é de uma gravidade crônica dentro do cenário brasileiro. E sendo um problema crônico, para mim é muito chocante que nós tenhamos começado um debate político sobre essa questão só em 2015, como eu estou mencionando, com a promulgação desse esse estatuto da pessoa com deficiência. Então, isso configura a realidade de capacitismo dentro do cenário brasileiro. E claro, isso não fica exclusivo do nosso cenário, isso é experimentado na realidade global. Eu diria para vocês que um dos primeiros teóricos a discutir essa questão sobre corpo, ou a predisposição de um corpo ideal, ou de uma mentalidade ideal que pudesse dar conta dessas construções sociais, é Michel Foucault. Michel Foucault já é velho conhecido nosso aqui, nós já abordamos inúmeros conceitos dele, e um dos conceitos que eu já abordei várias vezes dentro dessas discussões se aplica a essa realidade do capacitismo ou da psicofobia. Tem a ver com biopoder ou biopolítica, que nós já comentamos algumas vezes dentro de outras discussões. Eu trouxe esse conceito para falar de estética, não faz muito tempo. Eu trouxe esse conceito para falar de violência de Estado. É um conceito extremamente abrangente e coringa para trabalhar inúmeros temas. Foucault diz sobre esse conceito de uma realidade em que o nosso corpo é controlado e determinado para as funções sociais ou para a existência em sociedade. E esse controle sobre funcionamento e existência determina quais corpos são aceitos, de que forma eles são aceitos e quais corpos devem ser eliminados ou segregados. Ou seja, esse biopoder cria, dentro dos debates de capacitismo, o que se chama de corponormatividade. Cria uma norma a respeito de como o corpo ideal deve funcionar, ou cria a concepção de que exista um corpo ideal. E esse corpo ideal não apresenta nenhum tipo de desenvolvimento atípico, nenhum tipo de desenvolvimento anômalo. Ele não pode ter nenhum tipo de atipificação, ou seja, nenhum traço de deficiência motora, sensorial ou intelectual. Qualquer traço de deficiência motora, sensorial ou intelectual vai ser motivo para que esse corpo seja considerado inadequado para a vivência em sociedade. E sendo inadequado, ele vai ser excluído, ele vai ser alvo de preconceito, ele vai ser considerado doença, o circuito de patologização da pessoa com deficiência é muito comum. Vou até listar quais são esses problemas maiores. Vou colocar aqui do corpo atípico, ou seja, daquele que escapa do que é o ideal. O corpo atípico vai ser vítima então de patologização, ou seja, de considerar que a pessoa seja eternamente doente, que a pessoa com deficiência seja doente. É muito comum, por exemplo, que se chegue para essas pessoas e se pergunta se ela melhorou. Ela não está no estado em que ela melhore. Essa é a condição dela e não existe nenhum mínimo de respeito a isso. Ou a infantilização, e a infantilização aqui guarda inúmeras outras realidades. Talvez você encare a infantilização como uma forma de sensibilidade ou de carinho, mas ela traz o pressuposto de que essa pessoa seja incapaz,
de um raciocínio completo, de um diálogo sério ou da possibilidade de ter voz e de ter ação política. Então a infantilização é um péssimo sintoma. Na verdade, a infantilização é um péssimo sintoma em inúmeros cenários, até para a forma como você lida com crianças. A infantilização nem sempre é bem-vinda, ela estupidifica, reduz a potência intelectual, reduz a voz, né? Sem contar os níveis de dependência que nós acreditamos que essas pessoas tenham, porque se dentro da nossa concepção preconceituosa desse corpo atípico, fora da corponormatividade, essa pessoa é considerada incapaz, se ela é considerada inapta, significa que nós vamos considerar que ela sempre precisa de alguém, que ela sempre dependa de alguém. Nós raramente consideramos que pessoas com deficiência possam ser autônomas e possam ter uma vida natural, como todas as outras pessoas têm, ou construir a sua vida da sua forma. Nós sempre consideramos que ela precisa de alguém, ela precisa estar acompanhada, porque a capacidade dela é reduzida, né? Aqui, o silenciamento, como eu estou dizendo, é uma realidade extremamente comum de essas pessoas serem consideradas incapazes de ter voz sobre a própria condição, de fazer escolhas a respeito da própria realidade, né? A assexualidade ou assexualização também é muito comum, de considerar que pessoas com deficiência não podem ter uma vida íntima ou uma vida erótica, que isso está fora de cogitação dentro da sua realidade, né? De considerar que a pessoa com deficiência envolve uma condição onerosa, ou seja, é gasto construir rampas, é gasto ter tradução para Libras, é gasto ter adaptação de acessibilidade, quando na verdade qualquer padrão de acessibilidade em termos de informação ou de locomoção é direito, é cidadania. Mas mesmo assim, nós ainda acreditamos que seja gasto, né? Sem contar a profunda negação à cidadania que isso acaba representando. Essas pessoas são privadas da condição primordial de cidadania estabelecida pela Constituição, até porque você percebeu que a Constituição não foi suficiente. Foi preciso que o Estatuto fosse promulgado anos depois para dar conta de dizer que a pessoa com deficiência é cidadã e ela deve ser alvo dos mesmos direitos. Sem contar, claro, os níveis de violência, como eu citei, já que a pessoa com deficiência está mais vulnerável ao abuso dentro do cenário brasileiro. Então, esse corpo atípico, esse corpo antinatural, acaba sendo alvo de um nível de segregação e violência absurdo. Nós percebemos que isso seja errado? Não, nós não percebemos que isso seja errado. Isso entrou para o rol do nosso comportamento natural dentro dessa sociedade de uma forma tão profunda e nós aceitamos essa corponormatividade de uma forma tão natural que nós não percebemos que isso seja uma forma de violência. Naturalizou. Não é à toa que você pode considerar que essas realidades todas entraram para o que Dona Hannah Arendt chama de banalidade do mal. Outro conceito coringa que se encaixa aqui com perfeita habilidade. Ou seja, eu trocando as letras de lugar, ó. Ou seja, é um nível de violência, é um nível de segregação e de desumanidade tão comum dentro do nosso cenário, tão frequente, tão entranhado dentro da nossa construção de moralidade, que nós nem chegamos a perceber que essas posturas são agressivas, que são violentas, que são desumanizadoras, ou antidemocráticas, ou seja lá qual nível você quiser chamar. Ou seja, nós naturalizamos isso dentro dessa dimensão de banalidade do mal. E nós só estamos conseguindo, por agora, tratar desse assunto e desbanalizá-lo e trazê-lo para o campo da complexidade que ele envolve, porque a pessoa com deficiência começou a conseguir mais voz, principalmente pelo meio virtual e pela possibilidade de falar das suas condições, sem que isso envolva vergonha ou sem que ela seja tão silenciada assim, né? Mas banalizou. E por que nós nos acostumamos com isso aqui, sem considerar que isso seja um grande problema?
só pela frequência? Nós podemos justificar a naturalização disso por um outro conceito da dona Ana. Além da banalidade do mal, eu posso citar aqui a desumanização das minorias. Acredito que você deve se lembrar por alto desse conceito, até porque eu já usei em trocentas discussões essa construção, até porque ela é prática demais. É a noção de que nós estabelecemos direitos humanos e cidadania para aqueles que espelham a nossa realidade. Ou seja, a pessoa digna de direitos é aquela pessoa que se parece comigo. Ou seja, essa que está dentro da corponormatividade. Eu considero que sejam pessoas capazes, assim como eu sou capaz, aqueles que se pareçam comigo, física, intelectualmente ou sensorialmente. Escapou disso que eu tenho, eu considero que seja inferior, eu considero que seja menos humano. Tão menos humano que os níveis de violência operados contra essas pessoas nem chocam, nem causam tanta comoção como os outros níveis de violência e de abuso sexual frequentes na mídia. Então, a desumanização das minorias tende a atribuir direitos humanos àquilo que tenha mais ou menos o mesmo perfil de cultura, de comportamento. Então, posso dizer de uma espécie de espelhamento de cultura. A nossa cultura é do corpo ideal, desse corpo sem formações atípicas, sem deficiências. Escapou disso que a nossa cultura nós consideramos que seja menos humana. Nasce agora? Não. Platão, lá na República, tem construção a respeito disso. Platão dizia, a República, na verdade, é uma obra utópica, Platão projetou o que seria uma sociedade ideal. E nos planos de Platão, qualquer pessoa com deficiência deveria ser morta, até porque ela era menos produtiva, ela era menos apta. E eu creio que a prática disso tenha vindo dentro do nazismo. Sim, dentro da Alemanha nazista. Eu considero que seja um dos atos mais bárbaros, um dos marcos mais importantes sobre capacitismo na história da humanidade. É um projeto, não sei se você já ouviu falar, o projeto Action, não sei como pronuncia isso, não sei se é Action T7. O projeto Action T7, T7 não, perdão, T4. Action T4 é a Action, não sei como pronuncia, envolveu extermínio de cerca de 300 mil pessoas com deficiência, com esquizofrenia, ou já idosas, ou com doenças crônicas, que eram consideradas para aquele período, vamos dizer, improdutivas. Então, nós já trazemos isso dentro de modelos políticos e de modelos culturais há muito tempo. Temos uma herança na Antiguidade Clássica, quando Platão falava disso, temos um lastro disso dentro do nazifascismo, e eu nem preciso dizer como os ideais nazistas ainda estão vivos entre nós. Então, o projeto Action T4 envolveu uma barbaridade imensa, e raramente ele é descrito nos livros de história ou relatado entre as bases que nós conhecemos. O projeto vigorou de 1939 a 1941 em todo o território alemão, envolvia extermínio em câmaras de gás, em deixar as pessoas na fome, desamparadas até que morressem, ou de overdose de medicamentos para que morressem, além, claro, da esterilização daquelas pessoas consideradas com genes ruins. Todas as pessoas avaliadas com genes ruins também passaram por um amplo processo de esterilização, e isso foi aceito na realidade pelo povo germânico com certa naturalidade, não foi considerado um problema. E veja que não foi qualificado como parte do Holocausto, ficou de fora. Está vendo como isso é grave? Está vendo como essa ideia foi naturalizada entre nós? Nós vimos a gravidade do Holocausto quando afetou, claro, o povo judeu, o povo negro, mas nós não
tomamos ciência disso aqui, até porque a população com deficiência é tão invisível ao longo da história que esse extermínio não contou. Nossa, pesado isso, né? Não contou. Então passou de liso e hoje é considerado um dos maiores marcos. Dentro dos dizeres, né, do governo alemão da época, diziam que eram vidas que não valiam a pena serem vividas porque elas envolviam sofrimento, né? Hoje nós temos uma tradução clara desse projeto Action ou dessa desumanização das minorias dentro da realidade do trabalho. Eu acho que a atualização maior é essa. Nós sabemos que a realidade do trabalho domina essa formação de sociedade, nós vivemos condicionados à dinâmica do trabalho, e trabalho envolve, né, desde as revoluções industriais e desde a nova distribuição social do trabalho, sobre a qual Durkheim, inclusive, tratou, né, uma dinâmica de produtividade muito grande. Ou seja, nós precisamos ser aptos à produtividade constantemente. Nós somos o que a dona Hannah Arendt chama de homo faber, não é? O homem predisposto à produção. O nosso corpo nada mais é do que uma engrenagem para o trabalho. E qual é a melhor engrenagem para o trabalho? A que funciona sem nenhuma lesão. Está vendo como isso é forte? Então significa que o nosso corpo precisa estar o mais apto possível a funcionar para a dinâmica do trabalho. Os corpos que envelhecem não servem. Os corpos que têm formações atípicas não servem. Da mesma forma que nenhum tipo de formação, de doença, de condição social que torne o indivíduo incapaz para o trabalho vai ser considerada normal. Todas vão ser consideradas, né, menores, e esses indivíduos vão ser inferiorizados. Então significa que dentro do que nós usamos hoje, dentro da lógica do trabalho, eu posso talvez invocar senhor Weber aqui, porque Weber comentou sobre a ética do trabalho, né? A ética do trabalho nivela o homem a partir do seu eixo de produção. Mais valioso é o homem que produz mais. Então você pode sustentar isso tanto com a dona Hannah quanto com Max Weber e vai funcionar perfeitamente bem. A nossa dinâmica de produção não inclui as pessoas que não sejam suficientemente produtivas. Não é à toa que, inclusive, foi necessário criar cotas no mercado de trabalho para a contratação de pessoas com deficiência e, mais recentemente, também criaram cotas para pessoas idosas, porque essas pessoas não são inseridas no mercado naturalmente, elas não são aceitas naturalmente. Mesmo que essas condições atípicas e essas deficiências não tornem as pessoas de fato improdutivas. Autismo, que eu já trouxe para as discussões, Down, a pessoa com Down, ou as deficiências sensoriais, nenhuma delas torna o indivíduo improdutivo. Só cria um outro ritmo de produtividade. E claro, a adaptação do ambiente empresarial, do ambiente de trabalho a esse novo ritmo de produção. Mas não, nós não temos essa leitura, porque nós viemos dessa cultura da normalidade, nós viemos do biopoder da biopolítica. Então nós vamos considerar que seja aceitável e produtivo aquilo que reproduz as nossas concepções já construídas, a nossa intuição moral em torno disso. Tudo que estiver fora dessa concepção, nós relegamos ao ostracismo, ao isolamento, ao distanciamento. Então, a dinâmica do trabalho hoje é uma espécie de... Nossa, isso vai ser cruel o que eu vou dizer, mas é uma espécie de atualização do projeto Action T4. Ou seja, não estão exterminando essas pessoas nas câmaras de gás, mas estão deixando que elas morram de fome, estão deixando que elas morram de inanição, estão permitindo que elas não existam dentro dessa sociedade, criando núcleos de invisibilidade, né? Então, a situação é grave. E claro, a forma como essas pessoas são tratadas socialmente é
é ainda profundamente preconceituosa, até porque falta muita informação a respeito do que são as deficiências, de como você lida com as deficiências. Eu acho que eu até comentei sobre isso quando eu falei sobre autismo, que nós não temos muita informação sobre a pessoa com autismo, sobre como lidar com ela, de que maneira gerar um processo de inclusão. Então, ou nós geramos uma linha de simplificação, isso é muito comum, de fazer interpretações rasas sobre a condição desse indivíduo. Muitas dessas interpretações rasas passam por isso aqui, não é? De transformar em patologia, de infantilizar, de gerar dependência e tudo mais. Até porque hoje nós estamos mais afeitos ao que eu defini que há algum tempo como efeito Dunning-Kruger. Em vez de encarar a realidade mais profunda e mais complexa que esse cenário envolve, nós preferimos uma base rasa, simplificada, que dê conta de explicar. Ou seja, nós não vamos parar para estudar, para ouvir, para gerar escuta sobre essas pessoas, para entender como tratá-las e como ser respeitoso com elas. Nós preferimos partir de uma matriz mais simples, dessa intuição moral, sobre a qual Joshua Green comenta bastante, que é a parte considerável da nossa moralidade, e nos conformamos com isso. É suficiente de considerar que a pessoa seja incapaz. Não é à toa que os termos mais preconceituosos que vigoraram até o século XX, e eu lembro muito deles durante a minha infância, ainda são comuns no nosso cenário. Eu nem preciso listar, né? De retardado, de mongoloide, coisas que eram comuns para uma formação muito recente de sociedade, ainda aparecem dentro desse efeito do Dunning-Kruger. E claro, de uma sociedade profundamente capacitista, né? Além desse processo, ainda há, vamos dizer, um caráter religioso em muitas das leituras, e eu creio que esse caráter religioso seja uma forma de simplificação, de considerar que essa pessoa ou fez alguma coisa muito errada para estar numa condição de deficiência, ou ela está sendo punida, é um pecado, é um castigo, né, em função de alguma coisa que ela fez, ou a família fez alguma coisa. Essa herança está associada à formação cristã, é uma herança cristã muito forte, até porque a cristandade sustentava a ideia de que a deficiência vinha de pecados da família, a família estava pagando. Olha essa noção feia disso, né? Castigo, era visto como castigo. Principalmente as deficiências intelectuais ou as malformações eram vistas como fruto de incesto ou fruto de traições, né? De ruptura do contrato matrimonial. Então, essa leitura ainda perdura na nossa formação. É falta de fé, que é muito comum, inclusive, para falar das questões de saúde mental, né? Além disso, há o ritmo de heroicização, que eu considero o pior. Para mim é o mais incômodo e é o que me irrita mais ainda. As produções de cinema, a indústria cultural ama fazer isso. Pegar a pessoa com deficiência e transformá-la no herói de superação. Você não tem noção de como isso é péssimo, porque isso cria o predisposto de que todas as pessoas com deficiência vão passar por essa jornada heróica, quando na verdade a maior parte das pessoas com deficiência está só querendo levar uma vida comum, normal e tranquila, como todos nós. Nenhum está com a intenção de virar um herói. E as produções de cinema são apaixonadas por isso. As produções para criança também trazem dentro das animações constantemente essa visão, né, reconstruída. Inclusive toda vez que lança um filme, mesmo que envolva personalidades com deficiência, eu evito assistir para não passar raiva. É a mesma coisa que aconteceu recentemente com a história de Como Eu Era Antes de Você. É isso? É isso. É um herói. E aí essa heroização está embebida em comoção, uma comoção excessiva, e isso distorce o nosso olhar para essas pessoas.
de nós considerarmos que essas pessoas não estão tendo uma jornada heróica, de considerar que essas pessoas não estão abaixo da nossa condição de vida e que elas estão exatamente no mesmo limiar, na mesma construção. Um outro filme um pouco mais antigo, de que eu gosto muito, inclusive, por outras construções dentro do cinema francês, mas que eu antipatizo por essa parte e por essa parte, se chama A Memória da Terceira Idade, que é um pouco problemática. Eu não vou lembrar agora. Ai, não, esqueci. Esse eu não vou lembrar. Não. Fugiu por completo, mas é um caso real de um sujeito que teve uma paralisia cerebral profunda e foi salvo pelo seu funcionário, e ele trouxe para ele uma outra visão sobre a vida, essas coisas, nossa, extraordinárias, péssimo. Isso impede que nós consigamos olhar para essas pessoas como elas de fato são, né? Então, por favor, não heroicize. Por favor, não espetacularize a condição da pessoa com deficiência. É uma pessoa normal vivendo o seu cotidiano. É Inseparáveis o filme, eu vou ficar até amanhã agora, enquanto eu não lembrar. Não é Inseparáveis. Não vem agora, gente, desculpa, falhou. Enfim, é um dos pontos mais graves. E aí, dentro dessas leituras do efeito do Kruger, ainda tem outras mil coisas, da hipocondria, de fazer leituras que essas pessoas são excessivamente vinculadas a remédio, de querer trazer soluções, ou de achar que a sua leitura de mundo, a sua intuição moral é suficiente para resolver os problemas desse indivíduo, de considerar que é uma forma de pensar. Nós vivemos um sintoma social gravíssimo, que é o psicossomatismo, de achar que tudo tem causas psicológicas. Muita coisa, gente, tem causa psicológica, mas muitas delas são congênitas também, são questões físicas, não envolvem somatismo, né? Então, há muita, mas muita leitura distorcida em torno dessas questões. Ou seja, nós somos uma sociedade que ainda não percebeu a carga de preconceito que produz contra pessoas com deficiência e como esse capacitismo, como essa psicofobia é danosa para esse grupo social, né? Então nós precisamos urgentemente reinventar o olhar para essas questões. E eu acredito que dentro de toda a realidade que eu discuti, a visibilidade e a informação são fundamentais. Nós precisamos ter acesso a ideias, a leituras a respeito desse assunto que sejam mais frequentes, mais claras, com a visibilidade sobre essas pessoas, sem a heroicização, sem a vitimização, sem vamos dizer, a maquiagem cristã, mas com uma visão de fato de como essas pessoas de fato vivem, são e do que elas precisam, inclusive dentro do sistema de saúde, que ainda é muito negligente, ainda existem poucas políticas públicas de saúde, como eu mencionei. Se não houver a base da política pública, nenhuma das outras realidades chegaria a ser resolvida. Então, a força é principalmente de informação. Nós precisamos que as redes sociais sejam mobilizadas para isso, que haja mais influência desses grupos, campanhas cada vez mais claras, que não envolvam só um mês específico de visibilidade para a pessoa com doenças raras, ou de visibilidade para deficiência sensorial ou motora, mas que se fale disso continuamente. Ou seja, eu posso invocar aqui aquele velho conceito da dona Simone de Beauvoir, que nunca envelhece, é extremamente prático, da necessidade de uma militância permanente. E a militância aqui não é a do Twitter, de você ir lá fazer treta com todo mundo, é de simplesmente tratar da questão, dar visibilidade para ela. Porque aquilo que nós vemos com frequência é aquilo que nós, com o tempo, adotamos como cultura. Então é uma reinvenção dos códigos culturais que envolvam a pessoa com deficiência, para longe dessa visão de corpos atípicos inaptos.
né? Os corpos todos são aptos, desde que eles estejam incluídos e desde que recaia sobre eles dignidade, cidadania e direitos humanos. Combinado? Lembrem o nome do filme aí, encontrem para mim e me contem, tá bom? Vou esperar porque o idoso aqui não lembrou.